Não só os médicos, não só os profissionais de saúde pensam assim, mas toda a sociedade. Essa hegemonia foi conquistada ao longo do tempo e é toda uma coletividade que pensa assim e que age assim. E a enfermagem acaba pensando e agindo assim também, como se devesse obediência e esqueci, não saiu, mas é essa mesmo, a essa categoria. Enroscou. Vamos lá. Nas crises de autonomia, o que é? A massificação de uma forma de heteronomia, pois faz com que grandes multidões adotem valores e padrões que não se originam de si ou de sua cultura. Seria como se a enfermagem hoje estivesse adotando os padrões que são mais da coletividade do que dela mesma. Então, acaba fazendo coisas que não é da competência dela, não é do serviço dela, ela não precisaria fazer, mas porque existe toda essa cultura que não é da origem da enfermagem. E ela acaba obedecendo, fazendo e aceitando como certo. Aí, a submissão na enfermagem é uma coisa, é histórica. É histórica. O fato do profissional de enfermagem obedecer sempre a alguém. Sempre cumprir uma prescrição corretamente. A gente aprende desde o começo a cumprir uma prescrição e a obedecer a alguém. Mesmo muitas vezes sabendo que aquela prescrição não é o melhor para o paciente. Como nós vimos já alguns exemplos, mesmo sabendo que aquele paciente é alérgico à dipirona, a enfermagem acaba fazendo. Mesmo sabendo que aquele paciente não vai se adaptar àquela medicação, que ele já disse que ele é alérgico, a enfermagem acaba fazendo. Por quê? Se ela sabe que não é para fazer. É para obedecer essa hegemonia? Por acaso, aquele profissional de enfermagem, seja ele técnico ou enfermeiro ou auxiliar, ele não pode falar, não vou fazer. Esse paciente alérgico, muitas vezes a gente acaba se submetendo também nas condições de trabalho. Nós estamos assumindo, às vezes, 2 salas, 2 condições, 2 serviços na mesma instituição, diferentes, mas que a gente sabe que não pode assumir e acaba assumindo. Um exemplo bobo disso, posso dar para vocês agora. Eu estou numa sala de coleta, que eu realizo coleta e injeção, mas eu tenho que também assumir a sala de inalação. Como é isso? E a gente tem que fazer? Porque alguém mandou? Você não tem conhecimento científico, mesmo sendo técnico de enfermagem, que aquilo não pode ser feito? Que é humanamente impossível você assumir 2 serviços tão diferentes, um contaminado e um sujo? Um contaminado e um limpo? A submissão tornou-se elemento essencial para a constituição da hegemonia que se instalou e precisa ser revista pela nossa classe. Essa hegemonia a gente não vai conseguir quebrar da noite para o dia. Mas eu só vou conseguir me realizar como enfermeira o dia que eu perceber que tem outras pessoas tentando quebrar esse paradigma, essa hegemonia. É como se nós tivéssemos que nos revoltar um pouco, nos rebelar contra ela. Senão a gente vai passar o resto da vida obedecendo. Quando desistir? Eu não tenho vontade de desistir nunca. Às vezes eu dou um passo para trás para conseguir ganhar 2. Às vezes para conquistar o maior número de profissionais do meu lado e partir para a luta junto comigo. Às vezes para poder buscar um conhecimento que naquele momento eu não tinha e argumentar com aquele conhecimento que eu adquiri. Formas de firmar a autonomia. A busca pela afirmação enquanto profissionais autônomos é o caminho que se deve trilhar
em busca da autonomia, rechaçando a hegemonia que conduz a enfermagem para a massificação. Tal proposta inicia-se na educação, na formação de cada um de nós. Muitas vezes, dentro das universidades, dentro dos cursos técnicos, a gente já aprende a obedecer, a improvisar. Não tem que existir improviso no nosso serviço. A gente faz isso todo instante. Com uma vida você não improvisa. Com uma vida não é ali, eu não estou cuidando só, eu estou aplicando ali todo o conhecimento científico que eu adquiri na faculdade ou no curso técnico. Eu não estou ali naquele trabalho, naquele emprego para dar conta do serviço. Pelo amor de Deus, gente, conta do serviço. Eu dou conta do serviço da minha casa. Porque o dia que dá para me lavar a louça, eu lavo. O dia que não dá, eu não lavo, a louça fica lá. Eu dou conta do serviço da minha casa quando chega sábado de manhã e eu tenho uma pilha de roupa para lavar. Choveu, eu não lavo, eu penduro atrás da geladeira. Na minha casa eu improviso. Com vidas humanas, não. E muitas vezes a gente se cala e improvisa, sabendo que para o paciente aquilo ali naquele momento é o melhor. Não reclama, engole seco e continua nessas condições ruins. Na utilização, na qualidade do trabalho, a qualidade do trabalho passa justamente nessa questão, a gente parar de improvisar, na utilização dos recursos disponíveis, na inserção política da enfermagem. Quando eu falo inserção política da enfermagem, não é só a inserção, além dessa inserção política de se eleger, de estar ocupando os cargos de comando, de chefia, de decisão, é na inserção política no seu local de trabalho. É lá, tu começa desde lá, a aprender a discutir, a questionar essa hegemonia. E a forma como muitas vezes a gente é obrigado a trabalhar. Aqui eu vou falar alguns passos por onde passa essa formação da autonomia. Prática profissional, que é a instituição formadora e o estudante, devem imbuir-se da missão de delimitar o papel do enfermeiro, o papel do profissional de enfermagem na sociedade, de forma a fomentar essa consciência, a questionar. O segundo, ao estudante cabe pela qualidade da excelência, restando ciente que seus saberes e experiências determinarão sua trajetória. Ao estudante cabe essa obrigação, porque tem argumentos quem tem conhecimento. Não adianta eu chegar lá e dizer, não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Não é porque você não quer. É porque você não quer ir de um lugar contaminado para um lugar limpo. Você está preservando a qualidade do seu trabalho e a assistência que você presta à sociedade. A utilização do conhecimento científico. Conhecer o conteúdo científico da enfermagem é elemento essencial para o alcance da autonomia. O nosso cuidado não é só cuidar por cuidar. A gente cuida porque é ser humano, a gente cuida porque se coloca no lugar do outro. Mas o nosso cuidado é embasado com conhecimento científico. Aplicar uma injeção passou por todo um procedimento científico. Saber qual é o músculo certo, saber o nome daquele músculo, saber por que tem que aplicar ali. Por que eu não aplico um diclofenaco no braço, eu aplico no glúteo? Por que uma bezetacil eu não faço aqui no braço? Por que eu não faço no paciente muito caquético? Por que eu avalio quando eu vou puncionar uma veia de um paciente, se aquela veia vai conseguir suportar aquela medicação ou não? Eu não faço tudo isso quando vou puncionar uma veia? Por quê? Não é só prática, é conhecimento científico. É isso que nos diferencia de outros cuidadores. E se nós não firmarmos isso agora, nesse momento, que somos muitos profissionais
Que hora que nós vamos firmar? É como se a enfermagem tivesse crescido muito. Quando eu me formei em 94, que eu prestei o concurso e entrei na prefeitura em 95, éramos 12 enfermeiros na CESAL. Hoje, são mais de 300. Não é tanto tempo assim que se passou. Eu sou da primeira turma aqui. E é como se fosse um adolescente. Cresceu, deu aquele estirão, e agora precisa adquirir algumas responsabilidades, saber onde pisa e se firmar nessa sociedade que a gente está inserido. E para se firmar precisa ter conhecimento. A atuação do enfermeiro deve surgir e se sustentar através do conhecimento científico e não simplesmente para cumprir demanda de prescrição. A prescrição médica é uma consequência do cuidado, é uma das coisas que a enfermagem faz no cuidado ao paciente. E até a prescrição médica, o médico prescreve a injeção. Quem vai avaliar o local dessa injeção, as condições desse paciente receber ou não essa medicação num determinado músculo ou numa determinada veia, é o enfermeiro. Então, quando eu afirmo que vou fiscalizar uma instituição, e eu afirmo cada vez mais e cobro cada vez mais do gestor, que o técnico só trabalha sob a supervisão do enfermeiro. Isso está na lei. O técnico está para cumprir a prescrição do enfermeiro. Ele não está simplesmente para cumprir a prescrição do médico. Sair como um robô, preparando medicação e fazendo medicação como se fosse o quê? Não é só isso a enfermagem. É muito mais do que isso. E se nós não pararmos de trabalhar dessa forma, nós não vamos conquistar nada, nem melhores salários. O resgate do cuidado pelo enfermeiro. Na divisão do trabalho, o enfermeiro é conduzido para o gerenciamento, a burocracia. E os técnicos ficam só no cuidado. Vocês sabem como isso começou? Faz muito tempo eu li um artigo com relação a isso. Começou mais ou menos assim. A Florence, quando veio da Guerra da Crimeia, que montou aquele hospital, aqueles que podiam pagar pelos estudos se formavam enfermeiros e gerenciavam. Aquelas que queriam trabalhar na enfermagem não podiam pagar, trabalhavam ajudando. Eram os auxiliares. Então, eles ficavam com o serviço de limpeza e de ajudar. E o enfermeiro ficava com o serviço de gerenciamento. Começou mais ou menos por aí essa divisão. Mas a enfermagem não tem que ter essa divisão. A enfermagem é um corpo de profissionais de enfermagem. O enfermeiro não é inimigo do técnico e nem o técnico tem que ser inimigo do enfermeiro. É um corpo só de profissionais, trabalhando pelo bem, pela assistência daquele paciente. Uma assistência de qualidade. Uma assistência que não está visando só a cura por si só daquele paciente. O que a gente avalia no conjunto de um paciente não é a cura dele. O nosso cuidado vai muito além da cura. Nosso cuidado vai da qualidade de vida dele, das necessidades que estão ali sendo negligenciadas, das necessidades que estão afetadas. Isso é sistematização da assistência. Eu não preciso, a rigor, nem saber qual que é o diagnóstico médico daquela doença. Eu avalio o paciente e vejo o que é que ele precisa, qual o atendimento que ele precisa ali. É reposição hídrica? É curativo? É mudança de decúbito? É baixar uma temperatura que está com febre? É diminuir uma pressão arterial que está alta? É baixar uma glicemia? O que eu preciso fazer para aquele paciente voltar às suas necessidades? É isso. Se vai de um banho a de administrar uma dipirona, esse é o papel da enfermagem. Vai caber a prescrição do enfermeiro dizer o que precisa naquele momento. Não há mistério nisso. Essa é a sistematização da assistência. O enfermeiro precisa resgatar esse cuidado direto ao paciente e considerar o enfoque humanístico ao abordar o ser humano e não a doença.
onde essa atitude fortalece a identidade da profissão e a visão de profissional autônomo. Isso que vai nos fortalecer. Isso passa por uma dessas questões, que vai nos fortalecer e vai nos dizer: eu não preciso de outro profissional para fazer a minha prescrição. Isso é autonomia. E essa minha prescrição, ela vai ser feita com responsabilidade e conhecimento científico. E eu vou estar preparada para arcar com as consequências daquilo, dessa minha tomada de decisão. O emprego da sistematização da assistência da enfermagem não é nada mais do que isso. É um processo de enfermagem. Passa por tudo isso: promoção, valorização da consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, eu vou avaliar esse paciente, eu vou ver o que ele precisa. Se for preciso solicitar exames, eu vou solicitar. Eu vou prescrever de acordo com o meu diagnóstico de enfermagem. Vou administrar, se não for eu que for administrar, eu vou delegar para o técnico, vou supervisionar o serviço do técnico e depois eu vou avaliar a recuperação desse paciente. É isso que a gente faz todo dia. É isso que a gente faz todo instante. É isso que nós fizemos no combate à dengue. É isso que nós fizemos. O que está faltando, então? Registrar? A responsabilidade profissional. A responsabilidade é a base que alicerça as atividades profissionais do enfermeiro e que possibilita a conquista e manutenção dos espaços de atuação, contribuindo para a autonomia profissional. A responsabilidade de estar ali, de estar prestando uma assistência de qualidade. Eu tenho responsabilidade no meu serviço. Eu estou fazendo esse serviço, eu preciso de mais profissionais para continuar fazendo um serviço de qualidade. Então, eu escrevo e informo o meu gestor. E quais são os motivos? Eu não quero mais um profissional lá simplesmente para me sentar, porque eu estou cansada, porque eu estou esgotada. É para garantir uma assistência de qualidade. E isso a gente sabe fazer. É como se vocês pararem para pensar 5 minutos no seu dia. O que você faz primeiro quando você acordou, abriu o olho? Você fica mais tempo na cama, você levanta logo, você escova o dente, você toma café. É como traçar o seu planejamento do dia. É mais ou menos isso só que está faltando para a enfermagem. Parar um pouquinho e fazer uma análise do seu serviço. A adoção de conhecimentos éticos, aplicação de conhecimentos éticos garantem essa autonomia, pois precedem a prática que passa pelo pensamento criticamente desenvolvido, influenciando condutas para melhor atender às necessidades do paciente. Sem essa ética, a gente não vai se colocar no lugar do outro. É importante se colocar no lugar do outro. Poderia ser eu ali. Poderia ser meu pai, que está esperando há 4 horas, com febre. Poderia ser um filho meu. A inserção política da enfermagem, dessa força política, que é um instrumento de poder que deve ser utilizado para a viabilidade das conquistas da categoria. Sem essa força política, a gente não consegue conquistar muita coisa. Nós precisamos dessa força política. Nós precisamos de uma representação política forte para trazer maior visibilidade e autonomia para a enfermagem. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de brigar, de pôr a cara a tapa, de questionar. Isso numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia de Deputados, no meu serviço, no meu local de trabalho. É preciso ter pessoas assim, que questionem, que briguem, que chamem atenção para o que está errado. Normalmente são as pessoas mais cricas, mais chatas. Mas se não houver pessoas assim, nós vamos continuar estagnados. A prática legalmente amparada, defesa daquilo que é exclusivo da enfermagem. O que é exclusivo da enfermagem? É o cuidado, é a consulta de enfermagem em todos os seus passos. Isso é exclusivo da enfermagem. Todos os outros procedimentos são compartilhados com os outros profissionais.
Mas a prescrição da enfermagem, a supervisão do técnico é exclusivo da enfermagem. E nós não podemos perder esse espaço. Alguns espaços nós já perdemos. Por falta de iniciativa nossa mesmo. Um espaço perdido recentemente foi numa central de material e esterilização. A gente acaba deixando para a central de material e esterilização aquele que já está com artrose, aquele que está para se aposentar, deixa lá. Aquele que não é nem direito profissional de enfermagem, muitas vezes. E aí o que acontece? Continuam as infecções hospitalares cada vez maiores. Não tem um enfermeiro lá para supervisionar, de fato, e está ali o tempo inteiro para supervisionar aquela central. Aí, um hospital de São Paulo terceirizou o serviço. O que aconteceu? Diminuiu o número de infecção hospitalar e agora eles só estão fazendo assim. O enfermeiro perdeu um espaço ali. A gente vai perdendo os espaços assim, por não reconhecer a importância de um trabalho, por não reconhecer a importância que tem uma central de material de esterilização, porque vai depender da esterilização daquele material para todos os cuidados e procedimentos invasivos que vão ter com os pacientes. Não é só para lavar material sujo. Aquele material que chega sujo, que vai ser limpo, esterilizado ou passar por uma asepsia, aquele material vai ser usado em outro paciente. Ele tem que estar impecável para garantir que não tem infecção hospitalar, para garantir a nossa assistência ali, para garantir a integridade do paciente que vai ser assistido. E às vezes a gente acaba negligenciando isso. Uma coisa que eu vejo que a enfermagem está negligenciando quando eu passo em supervisão nos hospitais é a questão do acompanhante. É uma coisa que está me preocupando cada vez mais. O acompanhante está para segurar na mão do paciente e mais nada. Ele não está lá para alimentar o paciente. É função nossa alimentar o paciente, é a função da enfermagem dar o banho no leito, é a função da enfermagem acompanhar o paciente até o banheiro, é a função da enfermagem limpar aquele paciente, limpar a unidade do paciente. Nós não temos que delegar isso para o acompanhante. É um paciente institucionalizado, é responsabilidade da enfermagem, do serviço, de mais ninguém. A lei do exercício profissional legitima o profissional de enfermagem diante da sociedade, agregando respeito e legitimidade às suas ações. Nós temos toda uma lei que nos ampara e nos garante essa atuação. Depois dessa lei, não teve mais atendente de enfermagem. Não tem mais instituição que pega... por que você vai fazer faculdade de enfermeira? Me falaram um dia isso. Faculdade de enfermeira. É só você começar a trabalhar num hospital, eles te ensinam a aplicar a injeção e você vira enfermeira. Não era assim? Era assim. Virava enfermeira. Ninguém vira enfermeira. Ninguém vira técnico. Eu fiz 4 anos de uma faculdade com minhas crianças pequenas, tendo que levar muitas vezes os 3 na sala de aula. Esses sacrifícios que eu passei, cada um passou o seu sacrifício para fazer uma faculdade. E foi para isso? Foi para virar? Não, eu estudei, eu me esforcei, eu adquiri conhecimento científico e eu quero aplicá-los. Eu não quero me sentar e ficar preenchendo papel que não é função minha. Tem papel que é função minha, mas tem papel que eu estou preenchendo que não é função minha. Muitas vezes a gente tem que continuar preenchendo, até garantir algumas coisas. Mas aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço. Vamos concluir, né, Pérez? Conclusão. Sabemos o que fazer. A pergunta é, por que nós não fazemos? Porque tem pouca gente trabalhando, é só escrever e pedir mais. Não vai vir do dia para a noite, mas mais cedo ou mais tarde vai vir. Não vai vir nunca se a gente não pedir. Sua ação pode ser uma gota no oceano. Mas o que é o oceano, se não uma infinidade de gotas? Cada um tem um perfil. Uns são mais briguentos, outros são mais acomodados. Nós precisamos de todos eles. Os mais briguentos,
os mais acomodados, os mais estudiosos. Nós precisamos ver toda essa enfermagem unida e fortalecida, porque eu não admito que me digam que a enfermagem é desunida. Nós não somos desunidos, nós somos muito unidos, nós somos muito fortes. O que nós não temos oportunidade muitas vezes é de nos encontrar, porque a gente trabalha muito e quando chega em casa está cansada, esborracha no sofá para assistir televisão. E quando chega final de semana que não está de plantão, muitas vezes ainda tem que lavar roupa ou limpar a casa. Não é verdade? Mas nós não somos desunidos. O que nos falta muitas vezes é a oportunidade para nos encontrar. E essa oportunidade que o Corém quer estar proporcionando, pelo menos nesse tempo que eu estiver na presidência, com cursos, com ações, com eventos como esse, no lugar chique de Mato Grosso do Sul, porque a enfermagem merece. E esses cursos, começa com pouca gente, mas aos pouquinhos vai aumentando cada vez mais. Na hora do coffee break é gostoso, porque a gente conversa, a gente se integra, a gente confraterniza. Todos esses momentos são de suma importância para a enfermagem. E a enfermagem precisa de todos os profissionais. Obrigado a todos aqui presentes, que ajudaram esses 10 grandes sonhadores e entusiastas, que se dedicaram nas suas funções de conselheiros regionais no estado de Mato Grosso do Sul, a acreditar que uma mudança é possível. Assim como eu acredito nessa mudança é possível, junto comigo estão outros 9 conselheiros. O Aires, Genivaldo, Hermes, Cássia, Cidinha, Arina, Nivaldo e Alexandre. Muito obrigada a todos.